boa tarde e boa noite. Hoje é dia 8 de outubro de 2022, sábado. Hoje finalmente um dia sem chuvas depois de uma semana. Lá fora está com 20 graus, agora são 13 horas e 41 minutos. A alvorada de hoje foi às 5 horas e 40 minutos, e o crepúsculo será às 17 horas e 15 minutos. O dia durará 11 horas e 35 minutos. Hoje um passeio na cidade de Tsukuba. Seja bem-vindos na rotina 298, edição de sábado. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Eu vim do Brasil há mais de 30 anos, trabalho numa fábrica de tratores agrícolas, moro numa casa própria com a minha família, a senhora Japinha e 2 filhos. Comecei este canal em maio de 2021, e registro cenas do cotidiano nosso, ou falo de curiosidades sobre carros, tecnologia, saúde, fatos que só ocorrem no Japão, por exemplo, os terremotos ou tufões. No início comecei filmando paisagens de arrozais, e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. O vídeo é atualizado diariamente em tempo real, gravo de dia no Japão, e no mesmo dia à noite eu mostro no Brasil, com uma pequena ajudazinha do fuso horário. É bastante trabalhoso montar os vídeos, então me ajudem se inscrevendo no canal, e se for inscrito, me dá aquele like. O canal é gratuito e sem compromisso. Vamos falar dos números da Covid. Destruição do ecossistema provocada pelo avanços do carro elétrico e a economia verde. Vamos falar sobre o pior cenário que poderá ocorrer por trás das contramedidas das mudanças climáticas. Será que a mudança para veículos elétricos e continuar com a economia verde são realmente benéficos para o nosso planeta? Vou falar um pouco sobre o que está acontecendo atualmente. Consumo excessivo de recursos minerais e da acirrada competição entre os países ricos. Vou mostrar um fato de que nada mudou no sentido de consumo em massa de recursos naturais. Economia verde está causando novos danos ambientais, por exemplo, bombeamento de salmoura rica em lítio. Estão extraindo os sais do deserto do Atacama, no Chile, que é o principal material para fabricar as baterias dos carros elétricos. Em 2021, quando o governo Biden começou nos Estados Unidos, a política do governo Trump até aquele momento deu uma virada de 180 graus, e foi direcionada para uma economia verde. Por meio de agências governamentais, começou a buscar e garantir recursos minerais em todo o mundo, e os países envolvidos não tinham opção, tinha que aceitar estas exigências, principalmente os países em desenvolvimento, mesmo sabendo da destruição do ecossistema do país. Por exemplo, a fabricante de veículos elétricos, Tesla, adquiriu recentemente os direitos de mineração de uma mina tradicional que remonta à era colonial francesa na Nova Caledônia, no Pacífico Sul, e embarcou na produção independente de níquel usado em baterias automotivas. São as gigantes multinacionais usando os seus poderes econômicos para poder ter lucros. Mas, mesmo antes da expansão da Tesla, havia problemas graves, como conflitos constantes sobre direitos de mineração e condições de trabalho entre as empresas que operam essas minas e os indígenas que ali trabalham.
Garantir o lítio também é uma questão urgente para os Estados Unidos, mas o chamado Triângulo do Lítio do Chile, Bolívia e Argentina, os principais países de reserva da América do Sul, todos têm governos de esquerda e não estão felizes com a entrada de empresas americanas. No entanto, mesmo que esses países queiram nacionalizar os locais de mineração de lítio, eles não têm o know-how para produzir uma quantidade suficiente de minerais a partir deles. De qualquer forma, os Estados Unidos, que têm dificuldade em desenvolver recursos no exterior, recentemente iniciaram a utilização de reservas de lítio que estão adormecidos no país. O lítio pode ser extraído de minérios, bombeado a água salgada alcalina contendo lítio chamado de água salgada do solo, sugado de um enorme lago e evaporando a água para obter o sal, e separar o lítio. Os estados da Califórnia, Tennessee e outros estados dos Estados Unidos são ricos nesses recursos de lítio, mas qualquer método de extração representa o perigo de destruição ambiental, como causar contaminação em larga escala das águas subterrâneas. Em última análise, temos que contar com os recursos naturais. Mas, com o governo dos Estados Unidos dando luz verde, empresas de desenvolvimento de recursos com grande capital e grandes fabricantes de automóveis, como a GM, estão se preparando para desenvolver a mineração de lítio no país. Mas, se o mercado global de veículos elétricos se expandir no ritmo atual, há fortes indícios de que nenhuma quantidade de recursos minerais será suficiente. Por isso, há um movimento de busca de diversos minerais até mesmo no fundo do mar, que é considerado o último tesouro dos recursos naturais. Uma grande quantidade de rochas ricas em cobre, níquel, cobalto, manganês, lítio, etc. jazem adormecidas no oceano profundo. Alguns dizem que, se esses recursos minerais se tornarem disponíveis a baixo custo, eles poderão abastecer a produção mundial de baterias de veículos elétricos por muito tempo. Após a avaliação de impacto ambiental e outras pesquisas por organizações afiliadas à ONU, dentro de alguns anos, o uso comercial desses recursos do fundo do mar começará, liderado por empresas de desenvolvimento de recursos nos Estados Unidos. Mas, para extrair os recursos minerais adormecidos no fundo do mar, é necessário escavar o fundo do mar com uma máquina como uma escavadora submarina acoplada a um navio de perfuração. Como o oceano é a fonte de toda a vida, danificar o ecossistema levaria a consequências irreversíveis. Originalmente, os veículos elétricos e a economia verde deveriam ter como objetivo combater as mudanças climáticas, mas, ironicamente, o desenvolvimento de recursos, como lítio e cobalto, que são necessários para esse fim, pode causar destruição ambiental comparável à mudança climática. No final, seja petróleo no século XX, ou minerais nobres no século XXI, parece que a humanidade é essencialmente a mesma em termos de consumir grandes quantidades de recursos naturais. Agora que a mudança de veículos elétricos e a economia verde já começaram, pode não ser uma boa ideia dizer essas coisas. Por outro lado, todos ficarem cientes das consequências, quem sabe poderemos pelo menos ficar de prontidão. O fato é que nenhuma multinacional no mundo todo está pensando nas mudanças climáticas, para eles o lucro está em primeiro lugar. Só como lembrete, o lítio é uma substância extremamente tóxica, e pelo que eu sei, nenhuma multinacional está pensando em reciclagem.